Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. A mensagem de hoje é para o teu espírito, para que você ative o Espírito de Deus em você, em nome de Jesus. O tema de hoje tem por título O Fruto do Espírito, parte 2. Porque a nossa vida, amado de Deus, ela não é só feita de coisas materiais, de conquistas materiais. A nossa vida não se resume só a isto. Tem que haver em você, na sua vida, espaço, tempo, interesse de se alimentar de Deus, da palavra de Deus, para que você possa dar frutos para esse Deus, para que você possa frutificar para esse Deus. E eu recebo você frutificando, dando frutos para o Senhor, amém, em nome de Jesus. E vejamos a primeira evidência da parte 2 do tema de hoje, o fruto do Espírito, abrindo a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 12. Vamos lá. Epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, o capítulo é o 3, a partir do verso 12. E começa assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de quem? De Deus. Santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Misericórdia é sinônimo de graça, é sinônimo de amor, compaixão. Eu declaro você tendo esse fruto ativado na sua vida. E muito mais do que vamos ler aqui. Eu declaro você ativando o Espírito de Deus também no seu corpo, na sua vida. Na dor, na enfermidade. Recebo que o Espírito de Deus que está no meu espírito cura o meu corpo. Recebo o Espírito de Deus reinando sobre essa carne. Procurar se revestir dessa maneira, declarando, confessando. E você pode fazer isso agora. Aí sentadinho do jeito que você está, eu recebo que o Espírito do Deus vivo, todo-poderoso, que está no meu espírito, me cure dessa dor, me cure dessa enfermidade. Que o Espírito do Senhor venha anular essa dor que eu estou sentindo, que Ele venha anular essa enfermidade que eu estou enfrentando, em nome de Jesus. Procurar se revestir desse poder e declarar, porque Deus não está nas paredes do templo físico, Ele está dentro de você. É aonde Deus mora, é aonde Deus vive. Então, se Ele está dentro de mim, se Ele vive dentro de nós, então tem que declarar, eu tenho que receber o Espírito do Senhor me curando em nome de Jesus. Viver essa determinação, viver sempre essa declaração. E depois, o apóstolo Paulo pede de bondade, você se revestir de bondade, coisa que se você tenta ser ou fazer pela carne, você nunca consegue. Por conta própria, você não consegue. Talvez você já até tentou, pastor, já tentei ser bom. Mas não adianta você querer ser bom, ser espiritual pela carne, por conta própria, prometer para Deus, né? Algo, a partir de hoje, eu prometo ser bom. Você fazia muito isso na religião, na graça não funciona não, abençoado. Tem que ser pelo Espírito. Não adianta você prometer, não, eu prometo a partir de hoje ser bom. Eu prometo nunca mais fazendo isso e nem aquilo. E nem bem você terminou de prometer, você já está fazendo tudo de novo. Tem que ser pelo Espírito. A gente só consegue ser bom pelo Espírito, por Deus. Mas por conta própria, ser espiritual pela carne, você não vai conseguir. Você pode conseguir por um tempo, mas depois o bicho-papão aparece. Você se segura. Ai, eu tenho que ser uma pessoa boa, eu tenho que conseguir ser bom. Ai, não dá, meu, pela sua força você não consegue, meu amigo. Logo, logo o bicho-papão aparece. Tem que ser pelo Espírito. Só o Espírito de Deus nos capacita a vencer a carne.
me capacita a ser bom, como também esse mesmo Espírito me capacita a ser fiel. Na hora de semear, porque não adianta você ser fiel pela carne. Por conta própria, você até tenta, mas depois você para. Ou quando chega a fazer, algumas vezes, faz, mas faz aquilo cobrando, sempre cobrando de Deus. Olha, estou dando o dízimo, o senhor tem que me honrar naquilo. Eu estou dando o dízimo, mas o senhor sabe que eu estou precisando da resposta, da solução naquela questão lá, né? Quando a gente é fiel pelo Espírito, não existe esse tipo de conversa com Deus. Toma aqui e me dá lá. Essa troca de interesse, de estar sendo fiel por interesse, sempre esperando receber algo em troca. A fidelidade tem que ser pelo Espírito, porque quando Deus toca a gente para ser fiel, é algo livre, é algo por amor. Quando a gente é fiel mesmo pelo Espírito, tocado por Deus mesmo, a semear, se surge na caminhada da vida uma adversidade, esse cristão, esse dizimista, esse ofertante, trata sobre isso com Deus nas suas orações. Ele não usa o dízimo para cobrar uma solução, uma resposta, uma providência naquela luta, naquela adversidade. Ele não fica com o dízimo, estou passando por uma adversidade. Lembra que eu dei o dízimo? O senhor tem que me dar uma solução, porque o senhor tem que me honrar. O senhor é obrigado. O senhor tem que... Não, estou sendo fiel. Ele não envolve o cristão tocado pelo Espírito. Ele não envolve o dízimo e nem a oferta que ele deu para Deus nessa questão de adversidade, de luta, de momento difícil. Hoje em dia as pessoas querem negociar com Deus. Eu dei o dízimo, agora o Senhor vai ter que me conceder isso que eu estou precisando. Eu preciso. Eu estou fazendo isso para Deus, mas Ele tem que me dar aquilo. E fica uma coisa de interesse. É como você dar um presente para uma pessoa já interessada em receber outro. Não tem valor isso. Porque é uma troca. Não é um presente que você está dando por amor. No aniversário daquela pessoa. Aí quando chega o aniversário de quem te deu, aí a pessoa também, se ela deu por interesse, ela está esperando, não é verdade? Ela está esperando. Se você só dá parabéns para ela, não teve valor. Você viu? Eu dei o presente para aquela pessoa no dia do aniversário dela, e quando chega o meu, só me deu parabéns. Então essa sua atitude denota que o que você fez, o que você deu, você não deu por amor, você deu por interesse. Visando receber o quê? Algo em troca. Tem pessoas que fazem um favor que quer receber dois. Ela não faz aquele favor por amor, ela faz visando, por interesse. Não, eu estou fazendo, mas eu já estou jogando a situação para colher dois favores. E ela está sempre falando, eu fiz aquilo, tomara que o fulano lembre de me devolver, né? De fazer em troca. Não vai ficar de graça isso aí. Então, no mundo espiritual tem pessoas assim também. Que ela é fiel a Deus, ela dá o dízimo, mas é uma pessoa que está sendo fiel pela carne e não pelo Espírito. O fiel pela carne, ele cobra. Não precisa você cobrar nada de Deus. Amém? Amém. Deus jamais fica devendo a homem algum. Diz o apóstolo Paulo em Hebreus. Então não fica cobrando nada, porque Deus não fica devendo. Mantenha a sua mão aqui e vamos a Hebreus capítulo 6, a partir do verso 10. Isso que eu estou falando é muito sério e muito necessário para a vida de muitas pessoas. E assim diz o Evangelho, Hebreus capítulo 6, verso 10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso quê? Pergunto eu novamente. Deus vai ficar devendo a homem algum? Não. A ninguém, nada. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes
para com o seu nome, pois servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência, o mesmo amor, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Paciência, filhinho. Você vai ver o fruto. Em nome de Jesus. Seja o que for que dermos para Deus, dinheiro, tempo, trabalho, oração, ou palavras para um irmão que precisa de Deus, para uma pessoa que está sofrendo e você ali evangeliza ela, semeia o seu tempo para isso, será multiplicado e devolvido a você. Sabe aquele tempo que você falou, nossa pastor, eu fiquei um tempo enorme conversando com a abençoada, eu gastei um tempo enorme falando da graça de Deus. Você não gastou e nem perdeu, porque tudo será multiplicado e devolvido para você. Até esse tempo que você evangelizou, Deus está dizendo, eu não vou ficar te devendo, eu vou te pagar. Eu vou te devolver, eu vou te recompensar em bênçãos. Eu vou te devolver, porque eu não fico devendo a ninguém. Nada. Abençoado de Deus. Isso é muito necessário e importante para nós. Eu recebo Deus devolvendo para você tudo que você tem plantado aqui nesse ministério. Tudo que você tem feito. O seu tempo, o seu dinheiro, a sua evangelização, você colhendo tudo. Agora tenha paciência, diz aqui o verso 12 do capítulo 6 de Hebreus. Amém? Você vai tomar posse. Digo, receba essa palavra. Deus devolverá de alguma maneira. Eu recebo você fazendo o bem sem esperar nada em troca, sem ficar cobrando. Fez o que a voz de Deus te pediu para fazer, depois Ele vai te dar o retorno disso. Você obedeceu à voz de Deus, Ele te pediu algo, ó meu filho, faz isso. Planta, semeia, seja dizimista, seja ofertante, evangelize. Ajude o anjo da igreja nisso e naquilo. Você foi obediente à voz disso? Que Deus te pediu? Então pronto. Ele vai te dar o retorno disso. Ele vai te devolver. Fique em paz. Você não vai ficar no prejuízo. Mas também não fica cobrando, não. É desagradável isso. Segundo o Evangelho. Segundo a palavra de Deus. Deus sabe, meu filho. Voltemos a Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 12. Se existe a promessa que Deus vai te prosperar, fique em paz. Amém? Amém. Ele não está prometendo que vai te honrar? Então fique em paz que vai acontecer. Mas não cobra, pelo amor de Deus. Depois leia em casa, aqui mesmo em Colossenses, olha, o capítulo 3, verso 23 e 24, fala algo muito importante. Eu vou até ler rapidinho, antes da leitura do verso 12 do capítulo 3. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o quê? O coração. Como para o Senhor e não para homens. Vai vendo, hein? Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Você vai receber, abençoado. Mas não fica na porta cobrando, não. Ô anjo Gabriel, se não tiver ninguém aí, resolve aí o problema. Acorda Deus, acorda Jesus, que eu estou precisando. Eu dei o dízimo. Ciente que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, Senhor, é que estás o quê? Servindo, não é a homens, meu abençoado. Amém. Está servindo ao Deus Todo-Poderoso, que sonda mentes e corações, está vendo todas as coisas e diz, eu vou retribuir, eu vou te recompensar. Eu não me esqueço de nada, eu estou vendo o seu esforço, seu trabalho, a sua dedicação na minha obra. Eu vou te devolver e vou te dar em dobro, multiplicado, com abundância, uma medida maior do que a que você está fazendo. É só você se manter fiel, paciente, crer, que você vai ver. E falando de paciência, veja o que vem aqui adiante. Colossenses 3, verso 12. Revestir-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados e ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão. Às vezes é muito difícil ser manso, viu? Só pelo Espírito.
Porque pela carne a gente não consegue. E depois Paulo fala de longanimidade, paciência, saber esperar as coisas na hora certa, saber esperar as coisas no tempo correto, paciência, eleito de Deus, com a tua vida, com as tuas coisas, em nome do Senhor Jesus. Paciência é saber esperar. Diga, saber esperar. Porque para tudo existe uma hora certa. Mas essa compreensão, só pelo Espírito de Deus, você recebe e consegue viver. Porque humanamente, ninguém quer saber de esperar, não. Ninguém quer saber, carne nenhuma quer saber de esperar. Isso a gente só consegue viver pelo Espírito. Então, entre o congregar, você precisa estar se alimentando muito de Deus. Quando você alimenta o seu espírito, esse cristão se torna espiritual em todas as coisas. Não, existe o tempo e a hora certa. E eu vou esperar meu Senhor. Ele reina em vida, na sua vida. Então, não pode haver em você a falta de paciência. Estou sem paciência. Deus está demorando muito para resolver essa situação, para me dar isso, para prosperar a minha vida. Deus está demorando, pastor. Paciência, abençoado. Ele vai prosperar você. Se você quer algo para a sua vida, se você tem um projeto, seja ele qual for, eu tenho que saber que existe um início nisso tudo. Há um início, há um meio e um fim. O tempo do resultado, o tempo de colher, o tempo dos frutos. Mas primeiro você precisa passar pelo tempo do início, pelo tempo do meio. Tem pessoas que não têm paciência, ela já quer começar algo, conquistar, mas já quer logo no começo tudo já resolvido, tudo já solucionado. Ela já quer o resultado. Mas você primeiro precisa viver o tempo do plantar para depois colher, diz o livro de Eclesiastes, capítulo 3, a partir do verso 1. Há tempo de plantar e tempo de colher aquilo que se plantou, em nome do Senhor Jesus. Tem pessoas que querem começar algo e ela já quer ver o fim do projeto, ou seja, o resultado naquele projeto. Existe todo um trabalho para isso. Você tem que ter paciência, dedicação. Existe toda uma dedicação, existe toda uma perseverança a respeito do projeto, a respeito daquela situação que você quer para a sua vida. Por exemplo, nós estivemos lá na cidade de Agudos, realizando a nossa primeira reunião. Essa palavra, eu tenho que viver ela. Eu tenho que viver o tempo do início, o tempo do meio e o tempo do fim. Eu não posso, na minha mente, eu quero chegar lá e encontrar uma grande multidão, 300 vozes louvando ao Senhor, 500 evangelistas, uma prosperidade tremenda para manter tudo aquilo, todo mundo sendo dizimista e ofertante já no primeiro dia. Não, porque existe o tempo de plantar para depois o quê? Colher. Existe e tem que existir o semear, uma dedicação, uma perseverança. Eu preciso estar plantando lá, na vida daqueles abençoados, a palavra da graça, para que eles sejam tocados, para abandonar a religião, o sistema religioso, para que eles sejam tocados para serem fiéis na obra do Senhor, dizimistas, ofertantes, evangelistas e tudo mais. Então eu tenho que estar revestido o quê? De paciência. Eu tenho que viver também o tempo do início, para depois escolher o quê? O fruto. Tome esse exemplo que eu estou dando também para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Então, se você quer algo para a sua vida, vamos fazer cada coisa que precisa ser feita. Vamos fazer cada etapa desse projeto e receba, ele vai crescer. Como eu recebo que a igreja lá em Agudos vai crescer. Amém. E que vai haver prosperidade em todos os sentidos, em nome do Senhor Jesus. Receba que esse seu projeto vai se realizar, vai dar certo. E tudo isso com calma,
com perseverança, com segurança, com confiança no Senhor, Ele vai te honrar. Mas tem que existir essa calma, tem que existir essa perseverança. Uma vida de confiança em Deus, sempre aquele contato de oração com o teu Deus, em nome do Senhor Jesus, amém? Crer em Deus, não é só dizer eu amo Jesus e creio nele, não. Tem pessoas que pensam que crer em Deus é só falar, eu te amo, Jesus. Eu também te amo, Deus. Não. Tem que ter atitude, tem que ter confiança mesmo, humildade, calma, paciência, boas palavras. Tem que ser um cristão maduro, uma pessoa espiritual e não um crente chorão, que fica murmurando, reclamando. No primeiro obstáculo, na primeira dificuldade, já estou pensando em desistir, já estou desanimado. Não pode ser assim. Tem que continuar perseverando. Tem que continuar declarando. Não, isso aí eu vou suplantar em nome do Senhor Jesus. Recebo os anjos do Deus que eu estou servindo, ministrando. Amém. Eu recebo o Espírito de Deus acalmando você. Te dando domínio próprio, paciência, porque só Ele pode fazer a gente esperar. Diga, só Deus pode me fazer esperar. Eu não conheço a totalidade do particular da sua vida. Mas só Deus pode te fazer esperar. Só Deus pode te fazer ter paciência com isso aí. Até você tomar posse. Por isso eu declaro o Espírito de Deus te dando esta condição, te capacitando. Porque a gente só consegue pelo Espírito. Porque a nossa carne é ansiosa, é nervosa, é agitada por natureza. Como também é egoísta por natureza. Desde criancinha, de querer tudo só para você. Se você realiza uma festa de aniversário e naquele dia põe um monte de doce, o aniversariante, ele quer tudo só para ele. Ele não quer saber que os outros convidados também precisam ser servidos. Não, eu quero todos esses doces, porque é um momento que não tinha, e ele vê aquilo tudo, ele quer só para ele. Então, por natureza, a gente é assim. E a gente só muda pelo Espírito. Em nome de Jesus. Diga, só pelo Espírito. A gente deixa de ser uma pessoa assim, só pelo Espírito. Prosseguindo, verso aqui, em nome de Jesus, 13. Suportai-vos uns aos outros. Por conta própria, é muito difícil você suportar. Por você mesmo, você não consegue suportar uma pessoa. Pastor, tem pessoas que são insuportáveis. Eu concordo. Tem pedacinhos de carne por aí que é insuportável. Às vezes, acaba saindo da boca de um abençoado de Deus, e que eu recebo não acontecendo, declaro a vida de Jesus ativada em você. Olha só, eu tinha que ver essa pessoa hoje para estragar o meu dia. Mas eu tinha que ver essa fulana hoje, esse fulano. Eu não suporto esse homem, eu não suporto essa mulher. Eu tinha que ver isso aí. Às vezes, sem querer, isso acaba até saindo da boca de um abençoado de Deus. Infelizmente, isso acontece. Nós não estamos num corpo de carne? Essas coisas que Paulo está pedindo aqui, para você ter, você não pode tentar ser pela própria carne, não, abençoado. É pelo Espírito. Tentar ser bom, humilde, paciente. Suportar uma pessoa só pelo Espírito. Tem que estar bem alimentado, porque senão a boca do abençoado que é você sai isso. Mas eu tinha que ver essa mulherzinha hoje, essa infeliz na minha frente, estragou meu dia, maldita. Isso pode sair da boca de um abençoado de Deus. Pode ou não pode? Pode. Mas eu declaro o Espírito ativado em você. Agora, essas coisas que Paulo está pedindo aqui, é algo que vai nascer pelo Espírito naturalmente. Diga naturalmente. O fruto não vem por você estar forçando, é pelo Espírito. Eu prometo que hoje eu vou ser bonzinho, eu prometo que nunca mais vou ter raiva de ninguém. Não, meu filho, por você mesmo você não consegue, só pelo Espírito. Por isso que você tem que estar se alimentando muito da palavra,
muito da graça de Deus para você conseguir isso. E se a palavra está falando para nós, para eu e você estarmos nos revestindo, é porque é possível. Através do Espírito a gente consegue perdoar. Diga perdoar. Suportar, como diz aqui, ó. Suportai-vos uns aos outros, perdoando-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Diga, eu recebo essa palavra. Perdoar não é fácil. Às vezes a pessoa até perdoa, mas de boca. De boca ela perdoa. Tá bom, eu te perdoo, vai. Mas às vezes aqui dentro ainda está a mágoa. Para não ter mais confusão e ninguém ficar no meu ouvido, está perdoado, vai. Está perdoado. Mas às vezes dentro não está. O negócio ainda está lá guardado, aquela mágoa, aquela raiva, está guardado no coração. Isso só quem faz sair é o Espírito de Deus. Diga, só o Espírito. Só a palavra de Deus aí dentro do seu coração. Porque só ela entra no nosso espírito e ativa o fruto chamado amor. A palavra da graça é a única palavra que vai ativar e ativa o nosso espírito. A religião, as cerimônias religiosas não ativam o nosso espírito. Porque tudo aquilo é para a carne. Unção com óleo é para a carne ou para o espírito? Para a carne. Cerimônias, guardamento de dias, tudo isso é para a carne. Sacrifício, corrente, tudo isso é para a carne. A única palavra que vai ativar o seu espírito, que ativa o seu espírito, que dá o fruto, amor, perdão, que leva você a ser amável, é a palavra da graça de Deus. E se você parar para pensar, quando você faz algo segundo a carne, age segundo a carne com um irmão, você percebeu que quando você deixa a ira ou a mágoa tomar conta do seu coração, você percebeu que depois você fica triste? Agora, por que você se sente entristecido? Porque lá dentro, aí dentro de você, você é um espírito eleito de Deus. Por isso que às vezes depois você se sente mal. Pastor, me deixei levar por minha carne, sabe? E falei um monte, e maltratei, e fiquei com aquela mágoa dentro de mim. Mas depois eu fiquei tão entristecido. Porque lá dentro, no seu coração, no seu espírito, você é um eleito de Deus. Por isso que você se sente assim. Naquele momento, você foi vencido pela carne, você perdeu. Aí você se sente desse jeito. Mas eu declaro o Espírito do Senhor ativado em você, amém? Para que você se torne mais amável e tenha a capacidade de perdoar, paciência e saiba esperar todas as coisas em sua vida. Tudo isso você consegue através da palavra da graça, através do Espírito de Deus. Digo, recebo. Agora, para a gente terminar, abra no Salmo 1, verso 3. Salmo 1, verso 3. E assim diz o Salmo 1, verso 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que é a palavra, que é a igreja, que é esse momento que você está ouvindo a palavra de Deus. Nesse momento você está sendo banhado por essa água, por essa palavra. O ribeiro de água está passando juntinho de você, ó, falando ao teu coração, conversando com você. Agora veja o que acontece quando esse ribeiro de águas está passando juntinho de você. Que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Diga, bem sucedido. Recebo. Pastor, eu preciso e reconheço que eu necessito ser uma pessoa mais calma, mansa, humilde, preciso perdoar mesmo. E preciso daquela situação e daquela outra também. E isso não nasce, isso não vem pela carne, só pelo Espírito. E isso no tempo de quem? De Deus. Você vai dar esse fruto. Então uma árvore, ela não precisa gritar
Ela não precisa fazer força para dar esse fruto, porque esse fruto vem no devido tempo de quem? De Deus. E no devido tempo de Deus, você começa a receber vida, você vai mudando. As coisas que você precisa ter no Espírito, que Paulo falou, e nós aprendemos agora há pouco em Colossenses, bondade, humildade, mansidão, paciência, isso vai nascendo pelo Espírito naturalmente em você. Você vai ouvindo a palavra da graça e sem você perceber, você vai mudando de atitude. E sem você perceber, você já está tranquilo naquela situação que te irritava facilmente, que já te perturbava rapidamente, que você já perdia o controle automaticamente. Porque o Espírito de Deus, alimentado, começa a controlar a sua carne. A sua carne não muda, mas o seu espírito alimentado controla a carne, controla você, te dá domínio próprio, te dá mansidão. Amém, igreja? Como também essa mesma palavra, você ouvindo e vivendo, você vai tomando posse das bênçãos de Deus que você precisa. Esse Deus vai trazendo o que você está necessitando, precisando. Sem você precisar colocar Deus na parede, sem você ficar cobrando de Deus ou gritando com Ele. Resumindo, a árvore tem que estar plantada para dar o fruto, para que tudo dê certo. Porque uma árvore que anda muito, ela não dá fruto. E a árvore que eu me refiro são pessoas. Eu enjoei daqui, agora eu vou para lá. Aí chegando lá, enjoei daqui também, vou para outro lugar. Você não pode ser uma árvore, um crente que uma hora está aqui, outra hora está ali, e dali vai para lá, e não fica firme em lugar nenhum. Aqui diz que nós temos que ser uma árvore plantada. Aí você dá fruto, o fruto do Espírito, e também a sua vida começa a se acertar em nome de Jesus. Amém. Agora tudo no devido tempo de quem? De Deus. Você não pode ser uma árvore que tem pressa, ou que grita com Deus, como fazem muitos religiosos lá fora, né? Deus tem que fazer agora, tem que ser agora, que se não for agora eu saio da igreja. Não. Tem que haver amor, respeito e paciência no seu coração, em nome de Jesus. Paciência, abençoado. Nós que estamos em graça, corremos o risco de ser um povo que murmura, um povo que corre o risco de ser desanimado, de não ter esperança, de não falar com Deus por estar aborrecido. Você corre o risco de acordar de manhã e não falar nada. Eu estou muito chateado, não quero nem orar. Eu não vou ouvir CD não, hein? Não vou ouvir nada não. Até que isso se resolva. Eu não estou com paciência para a igreja, não estou com paciência para nada. Você que está aqui corre o risco de passar por isso. É por isso que a palavra de Deus diz, você que está de pé, abençoado de Deus, vai vigiando e vigiando muito para não cair nas ciladas da sua própria carne. As mentiras que a carne produz. Nós temos inclinações. Para dar fruto, você tem que ter a palavra da graça na sua vida. Você tem que estar junto à corrente de águas que está passando nesse momento. Está errado também querer ser crente em casa sozinho. Não podemos pensar assim. Nós temos que estar vivendo esse momento aqui. Eu falo isso para você que está me ouvindo, que acha que ser cristão é ficar em casa. Não. Eu cresço espiritualmente em casa. Não, nós temos que congregar e viver esse momento de comunhão e também ter comunhão com os irmãos. A Bíblia ensina o tempo todo que nós temos que viver em comunhão, que nós temos que ser um povo de adoração, um povo de oração, um povo que vem para a igreja física para receber a orientação de Deus, meditar na palavra de Deus. A Bíblia diz que Davi tinha prazer, não é isso que diz? Em estar na casa do Senhor, na igreja física, para meditar na sua palavra. E a Bíblia diz que esse homem se tornou segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Imaginou você ser uma pessoa segundo o coração de Deus? Isso é uma honra.
Isso é um privilégio tremendo, que nem a graça e nem a lei anula isso. O que Deus deixou registrado acerca de Davi, os pactos não anulam isso. E Deus deixou registrado, Davi é o homem segundo o coração de Deus. Assim eu declaro você também, em nome do Senhor Jesus. Amém? Declaro você vivendo assim, junto à corrente de águas. E no devido tempo você vai ter essa paciência que você precisa. E no devido tempo você vai ter essa mansidão que você precisa. Esse coração amável que você precisa ter. Pastor, estou precisando muito, viu, pastor? Ter um coração amável, perdoador, porque é difícil perdoar certas pessoas. Vai se alimentando das águas que fala a Bíblia, a palavra que você vai conseguir, em nome de Jesus. E vamos estar de pé para orar e chamar à existência esse fruto. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. A mensagem de hoje é para o teu espírito, para que você ative o Espírito de Deus em você, em nome de Jesus. O tema de hoje tem por título, O Fruto do Espírito, parte 2. Porque a nossa vida, amado de Deus, ela não é só feita de coisas materiais, de conquistas materiais. A nossa vida não se resume só a isto. Tem que haver em você, na sua vida, espaço, tempo, interesse de se alimentar de Deus, da palavra de Deus, para que você possa dar frutos para esse Deus, para que você possa frutificar para esse Deus. E eu recebo você frutificando, dando frutos para o Senhor, em nome de Jesus. E vejamos a primeira evidência da parte 2 do tema de hoje, o fruto do Espírito, abrindo a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 12. Vamos lá. Epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, o capítulo é o 3, a partir do verso 12. E começa assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de quem? De Deus. Santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Misericórdia é sinônimo de graça, é sinônimo de amor, compaixão. Eu declaro você tendo esse fruto ativado na sua vida. E muito mais do que vamos ler aqui. Eu declaro você ativando o Espírito de Deus também no seu corpo, na sua vida. Na dor, na enfermidade. Recebo que o Espírito de Deus que está no meu espírito cura o meu corpo. Recebo o Espírito de Deus reinando sobre essa carne. Procurar se revestir dessa maneira, declarando, confessando. E você pode fazer isso agora. Aí sentadinho do jeito que você está, eu recebo que o Espírito do Deus vivo, todo-poderoso, que está no meu espírito, me cure dessa dor, me cure dessa enfermidade. Que o Espírito do Senhor venha anular essa dor que eu estou sentindo, que Ele venha anular essa enfermidade que eu estou enfrentando, em nome de Jesus. Procurar se revestir desse poder e declarar, porque Deus não está nas paredes do templo físico, Ele está dentro de você. É aonde Deus mora, é aonde Deus vive. Então, se Ele está dentro de mim, se Ele vive dentro de nós, então tem que declarar, eu tenho que receber o Espírito do Senhor me curando em nome de Jesus. Viver essa determinação, viver sempre essa declaração. E depois, o apóstolo Paulo pede de bondade, você se revestir de bondade, coisa que se você tenta ser ou fazer pela carne, você nunca consegue. Por conta própria, você não consegue. Talvez você já até tentou, pastor, já tentei ser bom. Mas não adianta você querer ser bom, ser espiritual pela carne, por conta própria, prometer
para Deus, né? Algo, a partir de hoje eu prometo ser bom. Você fazia muito isso na religião, na graça não funciona não, abençoado. Tem que ser pelo Espírito. Não adianta você prometer, não, eu prometo a partir de hoje ser bom. Eu prometo nunca mais fazendo isso. Ele não se esquece do nosso esforço, do nosso trabalho, daquilo que semeamos. Tudo Ele vai te devolver em abundância. Tenha paz no seu coração. Nada do que você faz para Deus é vão. Não é trabalho perdido, você não está perdendo nada. Ele vai te devolver tudo. Muito mais do que você está plantando em um nome de Jesus. Diga, eu recebo essa palavra. O meu Deus é justo e fiel. Louve a Ele com suas palmas. Em um nome de Jesus, Ele promete, Ele cumpre tudo o que Ele diz. Que assim seja. Tenham todos a melhor semana da sua vida, em um nome de Jesus. Tem anjos ministrando a seu favor. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.